2h05, estamos de volta com o Gazeta Entrevista, conversando aqui hoje exclusivamente com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, o senhor José Carlos. Senhor José, falávamos a respeito do problema, não exclusivamente acriano, né, falta de capital de giro das empresas. Isso na construção civil tem um impacto maior, né, porque é uma indústria que tem uma cadeia produtiva muito extensa. Como é que vacina nós temos para isso, hein? Essa vacina é uma vacina difícil. Difícil, né? Não há Anvisa que dê jeito. Não há Anvisa que dê jeito. Você veja que você tem a falta do recurso, você tem um mercado financeiro no Brasil extremamente restrito. Se você olha, você tem 5 grandes bancos, ou seja, você não tem uma concorrência hoje. Não tem muito para onde correr, Não tem muito para onde correr. Você tem um custo de capital muito alto. Você veja que a gente evoluiu muito no período que estava lá com taxa Selic de 2%, 4%. Agora, do tamanho que está, mais de 13%, poxa vida, já fica mais complicado. Vamos dizer, o juro no financiamento de longo prazo ele é extremamente impactante. Se ele é complicado para você pegar um financiamento de carro de 2 anos, agora ponha na ponta do lápis 35 anos. Qualquer 0,1% é um número enorme na capacidade de compra, no aumento da prestação e consequente redução da capacidade de compra. Eu acho que isso, não adianta, ele passa por reformas estruturais no Brasil. De que tipo? Eu acho que tem uma reforma que muito pouco tem se falado ultimamente, por exemplo, que a reforma a reforma administrativa. Eu acho que este lado, vamos dizer, do cunho fiscal, da reforma tributária, da reforma administrativa, do aumento de concorrência entre os agentes financeiros, sabe, tudo isso faz parte aquilo que uma economia moderna deveria conter num país como o Brasil. Outro assunto também, ponto importante, é o mercado de capitais. Eu até comprei esses dias agora para reler um livro da história do Barão de Mauá. Né? A gente esquece que o Brasil, no começo do século XX... Do Jorge Caldeira, o que assumiu Exatamente, do Jorge Caldeira. Né? Então, vamos dizer, o Barão de Mauá, a Bolsa de Valores do Brasil, ela brigava com a de Londres na virada dos anos 1900, dos 1800 para os 1900. E aí, de repente, a gente perdeu o bonde. Perdeu o bonde. Então, eu vejo que... Eu estou falando muita coisa, muito macro aqui, pode até ser, né? As pessoas que estão nos assistindo, que têm que pagar a conta no final do mês, aí já... Mas é necessário para entendermos o cenário. Isso aí. Mas eu acho que, vamos dizer, a concorrência e as condições macroeconômicas que permitam a redução do juro permitiriam uma oferta maior de capital. Você veja uma coisa. Vamos só fazer uma conta. Vocês pensem em vocês. Selic 13 e pouco por cento, dinheirinho garantido, tudo certo. Por que eu vou fazer capital de giro para alguém em 30 anos? A 7, 8%? Como é que eu vou fazer? Lógico que não. Lógico que não. Vocês viram que quando o juro caiu para 2, 4%, o investidor batia na porta de todo mundo querendo investir. Então, a gente tem que voltar àquelas condições macroeconômicas para que isso possa voltar. E o governo federal, por que não tem construído um cenário para resolver esse problema? Ou pelo menos apontar uma perspectiva. O senhor tem visto isso? O senhor tem alimentado alguma perspectiva? Olha, você até falou aqui há pouco, na sexta-feira, por acaso, a gente almoçou com o ministro Paulo Guedes. E a gente conversou bastante sobre isso e coisas desse tipo. É que tudo no Brasil é muito complexo. Sabe? Eu acho que o Brasil é que nem a construção. Eu sempre brigo porque a construção, quem sabe, o grande problema da construção é a magnitude dela. A magnitude, a pulverização, a diversidade que ela tem, né? Então é muito difícil você juntar pontas, essas pontas. O Brasil é a mesma coisa. Você tem tanto interesse conflitante, você tem tanta corporação, você tem tanta coisa que existe por baixo do pano aí que a gente não sabe. O ministro Paulo Guedes é um que é acusado de só observar os ecos da Faria Lima, né? E não observar a diversidade do país. Né? Eu vou te dar um testemunho aqui que eu não concordo. Eu acho que a Faria Lima pecha isso porque ele não atende a Faria Lima. Ah, mas ele era tão íntimo dela, ué?
Pois é, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dar um exemplo que para mim é básico. Quem sabe vocês não percebam, porque não é da atividade de todos, mas houve um esvaziamento do BNDES. Votou 100, 200 bilhões de reais. E aí muita gente diz, poxa, isso não pode. Você veja que coisa interessante. Quero saber quem de vocês está nos assistindo que consegue pegar dinheiro do BNDES ao preço que, não vou dizer, as grandes montadoras pegavam. Quero saber quem de vocês pegava. Entendeu? Aí o que acontece? Você tem um dinheiro subsidiado, que é pago por nós, certo, cidadãos, porque tem um diferencial de juro, que você capta tanto e aplica a juro negativo. Alguém tem que pagar essa conta, quem paga é o Tesouro paga em cima do nosso imposto e não vai para nenhum de nós. Construtora nunca pegou dinheiro do BNDES. Pegou algumas que fizeram cartão. Mas nós, normais, que estamos aqui no dia a dia, nunca pegamos esse dinheiro. Porque nós, aquilo que eu falei, restrição no crédito, burocracia, a ideia de só coisa grande. Mas, senhor José Carlos, já que o senhor falou com tanta propriedade que a decisão em última instância é política, ter uma instituição como o BNDES não seria estratégico? E agora o senhor relativiza a importância do BNDES? Não, eu acho que o BNDES é extremamente importante. Ah, ok. O sistema é importante, só que a função a qual ele estava destinado, que era financiar grandes corporações, grandes empresas, que facilmente obtêm esse dinheiro no exterior, é que era o erro. Ele tem que financiar sim o pequeno, ele tem que financiar o capital de giro, ele tem que financiar a exportação, ele tem que ser a inteligência, porque ele tem um grupo técnico maravilhoso, por exemplo, de fazer modelagens de concessões, de saneamento, de rodovias, de ferrovias, de coisa e tal. O BNDES é perfeito para isso. De financiar, sim, infraestrutura no Brasil, mas não o resto que ele financiava. Entendeu? Não está aí para estar financiando, poxa, algumas outras coisas que a gente sabe no que deu. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e isto, às vezes, incomoda, porque eu vou tentar dar alguns exemplos a você. Pois não. Eu pego um dinheiro no BNDES, nós normais, pequenos, né? Você vai no agente financeiro e diz, eu te dou tanto do BNDES, mas você tem que levar tanto do meu. Por quê? Porque o BNDES não financiava, hoje sim, menos de 10 milhões de reais. Certo? Então, vamos dizer, não era qualquer um que entrava na fila e financiava dentro. Só de Odebrecht para cima. Exatamente. Até não quis nominar, mas realmente o que nos incomoda muito são aqueles que levavam dinheiro por tudo quanto é canto, não tinham a preocupação de entrega, não tinha a preocupação com o custo daquilo ali, a entrega para a sociedade. Eu acho que essa preocupação é ponto vital do setor da construção nesse dia, hoje em dia. Tá? Nós não admitimos que nada ocorra, que o objetivo maior não seja o bem-estar do cidadão. Porque isso que é sustentável. Nós temos um dogma que é, o que é bom para nós? Aquilo que é bom para o Brasil. Porque se o Brasil estiver bem, nós estamos bem, nós estamos mortos. Bom, já que, no seu entendimento, então, o ministro Paulo Guedes tem orquestrado algum tipo de mudança, digamos, estruturante nesses rumos do BNDES? Olha, eu vou dar alguns depoimentos, que é o que eu posso fazer. Nós sim temos que ser, não é gratos porque não fez nada mais do que obrigação, mas sim cumpriu a sua obrigação. Por exemplo, na pandemia, o comportamento da Caixa Econômica Federal. Ele foi muito efetivo, muito, vamos dizer assim, muito sensível, teve muita melhoria nesse período. Eu acho que nós temos algumas coisas como Lei de Liberdade Econômica. Nós tivemos a medida provisória agora, mas aí é um conjunto de congresso. Eu queria muito falar. A gente acaba pensando muito governo como executivo, mas não, eu acho que o legislativo, esse congresso que está lá por todas as críticas, todos os problemas que pode ter, que eu não discuto, mas sim, ele foi um congresso reformista. Por exemplo, nós aprovamos, eu estou aqui há algumas décadas no setor, há quantos anos que nós tínhamos um sonho de melhorar as relações com o registro de imóveis. Agora faz 2 semanas, eu acho que coisa desse tipo, 3 semanas, que a gente aprovou a MP 1085, que revolucionou a parte de registro público. Né? A gente teve, eu vou dar um outro exemplo, o Fundo de Garantia, a remuneração que era paga à Caixa Econômica foi reduzida à metade, isso é 3 bilhões de redução ao ano, que isso pode ir para
melhorar o custo para o trabalhador poder comprar sua casa. Vamos dizer assim, tem uma série de pontos desses que às vezes não é visível, ou coisa como, mas lógico que tem um monte de desmandos também. Não vou aqui estar querendo tapar o sol com a peneira, não tenho dúvida disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que tudo isso, tanto o Congresso como o Executivo, como tudo isso, eles só vão para frente quando a gente empurra. Governos, eles são reativos, eles não são proativos. Sr. José Carlos, eu quero aproveitar esse finalzinho da nossa conversa e fazer digamos, essa provocação que o senhor está falando em relação a todos os cidadãos, mas eu queria que o senhor fizesse uma reflexão a respeito do empresariado e das instâncias representativas, associações comerciais, federações. Como é que essa turma pode, de certa maneira, influenciar na agenda? Porque a nossa agenda é muito desqualificada e é muito difusa, e às vezes isso perde eficácia, né? E como é que os empresários podem estar sendo representados nos parlamentos, enfim? Olha, a tua pergunta é básica, fundamental para esses próximos 2 meses que teremos pela frente. Eu acho que vocês não podem se omitir, pessoal. Tem que ir à luta. Defenda o teu ponto de vista. Busque apoiar os candidatos. Vamos dizer, no passado, você tinha esse negócio de vamos dizer, contribuição financeira. Não é esse o mais importante hoje. Com o fundão que foi feito hoje, a maior parte dos candidatos estão Generoso fundão, inclusive. Generoso fundão, então eles estão devidamente irrigados. Não é esse o maior problema. O maior problema, sim, é conseguir voto, muito pelo contrário. Ao contrário, é viabilizar votos. E eu acho que se a gente acredita em ideias, se a gente acredita em propostas, se a gente acredita em tudo isso, a gente tem que a luta bater na porta e defender aquilo que é. Eu tenho que chegar no candidato A, B ou C e dizer assim, você está comprometido com isso, está comprometido com aquilo? Nós vamos listar isso, sabe? Nós vamos dizer, poxa, quer uma reforma tributária que onegue o emprego ou quer uma reforma tributária que divida a carga por todo mundo? Você quer desviar fundo de garantia para, vamos dizer assim, manter o fundo de garantia como patrimônio do trabalhador ou quer fazer como complemento de renda? Você quer, sabe, vamos dizer, coisas assim que envolvam essa capacidade das coisas evoluírem adequadamente. Nós vamos bater na porta e vamos dizer, ó, você concorda com isso? Vou fazer um videozinho e mandar para os funcionários da minha empresa e dizer, olha, você está defendendo o emprego de vocês trabalhadores. Acho que é isso é democrático. Qualquer lugar do mundo é assim, a gente tem a maior obrigação de tentar fazer esse país um país melhor. Seu José Carlos, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Outra viagem que o senhor vier para cá, por favor, venha para cá, que é sempre Gostei muito da conversa, muito boa. Obrigado a todos vocês aí que nos deram a honra dessa presença aqui e audiência. Obrigado a todos. Muito obrigado mais